Ontem eu mandei um vídeo para vocês, já introduzindo no tema que eu quero abordar essa semana com vocês, sobre voto secreto ou voto íntimo e crenças limitantes, focado principalmente na área financeira. E a primeira pergunta que eu quero que vocês se façam é: qual é a minha relação com o dinheiro? Qual foi a imagem que eu criei? Qual é a minha crença em relação ao dinheiro? Por quê? Porque muito do que você acredita ser o dinheiro pode estar atrapalhando a sua prosperidade, a sua vida financeira. Crença é aquilo que eu acredito ser e eu tomo como verdade. Então, por exemplo, vou citar algumas coisas. O dinheiro é o mal da humanidade, ter dinheiro não é bom, dinheiro traz sofrimento. Até a parte religiosa, às vezes nós entendemos de maneira errada, interpretamos de forma errada, e aí às vezes a gente internaliza isso, e como a nossa religiosidade pode ser forte, acaba prejudicando. Por exemplo, tem um versículo bíblico que diz assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E se eu tomo isso como verdade e interpreto de modo errado, eu vou ter medo de ser rico para não ir para o inferno. Eu tomo isso como uma verdade e interpretada de maneira errônea, eu entendo que os ricos não vão para o céu, o que não é verdade. O problema não está na riqueza, e sim na maneira com que eu lido com ela. Se eu colocar o dinheiro ou qualquer coisa no lugar de Deus, a Bíblia me diz que aí sim eu não entrarei no reino dos céus. Se eu for apegado aos bens materiais. Na realidade, quanto mais dinheiro eu tiver, quanto mais abundante a minha vida for, mais eu poderei transbordar na vida do outro, mais eu poderei auxiliar o outro. Então, não é o ter em si, é o que fazemos com aquilo que nós temos. Pode ser muito dinheiro ou pode ser pouco dinheiro. A questão está em que lugar está o dinheiro na minha vida. Eu quero abrir uma aspas sobre vida abundante e prosperidade. Ter uma vida abundante, ter prosperidade, não significa ter muito dinheiro. Existem pessoas que têm muito dinheiro e não têm vida próspera. E existem pessoas que com pouco dinheiro conseguem ter uma vida próspera, uma vida abundante. Então, o dinheiro sim faz parte, mas não é isso que significa prosperidade ou vida abundante. Prosperidade é você ter um conjunto de coisas que te levam a conseguir aquilo que você deseja, aquilo que você precisa para viver bem. Então, por exemplo, eu tinha um sonho de viajar para a praia e eu consegui realizar esse sonho sem aumentar a minha renda, porque eu coloquei aquilo como um objetivo. No princípio, a minha realidade financeira não mudou. Eu mudei o foco daquilo que eu queria realmente. A hora que eu tive a clareza do que eu realmente queria fazer, e juntamente com meu marido, nós colocamos isso, nós conversamos. Não, agora uma vez por ano, a gente trabalha tanto, nós merecemos e nós devemos fazer essa viagem em família. A hora que a gente materializou isso, concretizou, as oportunidades apareceram. Inclusive, eu já ganhei hospedagem, gastei com alimentação e com o transporte, o que facilitou. Então, isso foi ser abundante na minha vida. Foi receber essa prosperidade, ser próspera nesse sentido. Então, nós temos que ter clareza do que nós queremos, daquilo que nós precisamos e aquilo que a gente vai fazer, que é ser abundante também e transbordar na vida do outro. Exemplos, mas podem ter outros vários. Você deve saber, deve conhecer, deve ter ouvido falar alguma coisa ou várias coisas. O que eu quero te propor essa semana é que você pense no que foi dito para você e que você gravou como verdade, o que foi dito de negativo em relação à riqueza, dinheiro e prosperidade, porque isso pode ser a chave que precisa ser virada para que você possa ter uma vida abundante. Você também, ao olhar para as experiências negativas que você teve em relação à vida financeira, aos fracassos da família, falência, desemprego, porque tudo aquilo que gera uma emoção negativa se liga ao trauma e ele fica registrado na nossa memória e muitas vezes acabam ditando o nosso comportamento. E aí acaba nos impedindo também de viver uma vida melhor. Então a gente fica vinculada. E quando a gente sofre um trauma, que às vezes a gente nem tem consciência, mas alguns traumas que parecem ser pequenos, mas para a criança que passou por isso foi muito grande. E aí a criança ela tem uma capacidade de expandir tudo na vida. E aí um trauma pequeno ela carrega como um grande trauma. O que, depois de falar tudo isso, para ver, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, vocês podem estar me chamando, me perguntando, que eu esclareço melhor a dúvida que possa ter surgido. Porém, eu já quero entrar na proposta, que são os passos para que a gente possa
virar essa chave e tá modificando isso na nossa vida, ressignificando. Então, o primeiro movimento é tomar a mãe, o primeiro passo. Tomar a mãe tal como ela é. Então, se eu perguntasse para você nesse momento, quem é a sua mãe para você? E você me respondesse uma frase só, qual seria essa frase? Olhe para isso. Se tiver um mas, uma reticências ou alguma coisa de julgamento, alguma crítica em relação a ela, olhe para isso. Você ainda não tomou sua mãe. Está ligada ao dinheiro. Então, a maneira como você se relaciona com a sua mãe é a maneira com que você se relaciona com o dinheiro. Então, se você tem aí a sua mãe curada dentro de você, aí a imagem da sua mãe positiva, você vai ter uma facilidade em ter dinheiro. O segundo passo é olhar para o seu pai, é tomar o seu pai. Se você fizer um movimento e olhar para esse pai, tomar esse pai tal como ele é, você vai ter a facilidade em manter esse dinheiro, em ter uma vida abundante e prosperar na vida. Porque é o pai que nos leva para a vida. A mãe, se ela brinca com o filho, você pode ver que ela joga para o alto, mas até onde o braço dela alcança, jogando um bebê para cima. E quando ele vai lançar a mesma criança para cima, ele lança bem mais alto, né? Porque o pai nos apresenta o mundo, o pai é segurança, o pai tem a ver com a nossa profissão, com a maneira como nós vamos servir ao mundo, porque todos aqui estamos com um propósito de vida. Nós viemos nesse mundo, ninguém veio por acaso. A gente tem um servir. E o pai está diretamente relacionado a isso. Então, com a mãe, o dinheiro vem, com o pai, o dinheiro fica. Então, o segundo passo é olhar para essa relação. Essa relação na sua psique, no seu subconsciente, na sua alma. Como é a imagem que você tem em relação ao seu pai? E a mesma pergunta é válida. Quem é o seu pai para você? Numa frase simples. Olhe para isso. O terceiro passo, mas não menos importante, é olhar para a história do seu sistema familiar. Olhar, acolher e concordar com as histórias, sejam de fracassos ou de sucesso, seja de falência, de desemprego, de fome, de sofrimento. É concordar, sem julgar quem quer que seja que tenha falido, quebrado, ou tenha uma vida desregrada, uma vida ou atitude ruim. No seu sistema familiar, é dar um lugar para tudo isso e concordar que você não pode mudar o passado e que está tudo bem, que tudo foi como deveria ter sido e que nós só estamos aqui e estamos evoluindo porque eles passaram por todas essas situações de dores e sofrimentos. Isso faz parte de nós. Ainda, muitas vezes, nós temos a lealdade familiar com o nosso sistema familiar. Nós temos as memórias que nós carregamos. Então, se houve escravidão na nossa história, e que aqui no Brasil a grande maioria descende de escravos, então a gente tem sim essa memória. Então, a gente trabalha muito para ganhar muito pouco, pode estar ligado também a essas memórias. Memória de fome, de escassez, memória de falta de dinheiro mesmo, de não ter o que comer. A gente, muitas vezes, para ficar perto dos nossos antepassados, para dizer, eu pertenço ao nosso sistema, eu continuo vivendo, às vezes de maneira um pouco diferente, mas eu continuo vivendo as mesmas situações difíceis de não ter abundância na nossa vida. Olharmos para a história da nossa família, do nosso sistema familiar e vemos que, com certeza, nós hoje estamos melhores, vivendo tempo melhores do que eles viveram. Eles viveram tempos muito mais difíceis, principalmente em relação às finanças. Hoje nós temos, mesmo as pessoas que passam por condições mais difíceis, elas têm mais assistência, têm mais ajuda. Antigamente eram muito mais difíceis ter acesso a serviços sociais, a saneamento básico. Então, olha só como nós já evoluímos, como nós já melhoramos e podemos melhorar ainda mais. Então, nós vamos agora, depois de fazer toda essa análise durante essa semana, após você fazer todos esses movimentos propostos, olhar para você, para a sua situação. Após olharmos para isso, aí sim nós vamos fazer o movimento da autoliberação conduzida, que é o que eu tenho mandado para vocês em vídeo. E agora, essa semana será na área financeira, na área da prosperidade, para que você possa ter uma vida abundante. Então, primeiro eu quero falar para você que
ainda não fez as outras que eu já mandei há algumas semanas, faça a sequência, porque tudo tem um sentido, tudo tem um para quê, tudo é pensado com muito carinho, tudo é estudado e planejado e principalmente é inspirado. Eu não chego aqui simplesmente e vou despejando aquilo que eu aprendi. Não, eu peço uma inspiração. Eu tenho um sentido para tudo que eu venho fazendo e apresentando para vocês. Então, o próximo vídeo eu vou estar enviando amanhã e você vai ter a semana toda para fazer esses exercícios, para fazer esse movimento e finalizar com a autoliberação conduzida para uma vida próspera e abundante. Então, tenha um lindo sábado e até amanhã. Beijos!